Crônicas, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Amém? A igreja pode sentar. Esse trecho da Bíblia que fala, de uma situação que aconteceu pouco depois de Davi ser ungido rei sobre Israel. Davi, que foi o segundo rei de Israel, O primeiro foi Saul. Um ponto em que Samuel era o profeta e juiz sobre Israel, e todas as nações tinham um rei, mas o povo de Israel clamou por um rei. E Samuel ficou indignado. E Deus disse a Samuel: Samuel, não se preocupe, porque não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Afinal de contas, Samuel ele foi escolhido por Deus para ser profeta e sacerdote sobre Israel. E quando rejeitaram e clamaram um rei, porque as outras nações eram prósperas e tinham reis, só a gente que não tem, e clamaram por um rei. Deus assim concedeu o desejo do coração do povo de Israel e ungiu a Saul como rei, segundo o desejo do povo. Como seu sucessor, fugindo da sua linhagem, Deus resolveu ungir um rei segundo o seu coração, querendo mostrar que o que ele escolhe para nós é melhor do que o que nós escolhemos, E foi uma peleja para esse homem se tornar rei de Israel. Em princípio, a história já fala que ele era um rapaz rejeitado, até mesmo pela sua própria casa. Quando Deus decide ungir Davi como rei, ainda sem saber, Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, que é o seu pai, e apresentar todos os seus filhos, porque dali Deus ia suscitar um novo rei para Israel. E eis que seu pai colocou numa ordem, não se sabe se de beleza, se de idade, mas só cita apenas 3 dos 8 filhos, mas 7 estavam à presença de Samuel. E o próprio Samuel, à medida que ia passando os homens, ele se alegrava achando que aquele seria porque eram homens fortes, robustos, com tipo de guerreiro, mas Deus ele não vê como o homem vê e disse: não são esses homens aí. E eis que estavam os 7, e Deus ainda não tinha se pronunciado qual seria o rei. E Samuel ele pergunta a Jessé se porventura não tinha mais alguém. Aí, não, seu pai se lembra que existe um, que era o caçula, o mais novo, que estava apacentando as suas ovelhas. Samuel disse que nós não vamos assentar à mesa enquanto esse jovem não chegar aqui. E quando ele chega, Deus fala para Samuel: é isso aí. E Deus ele unge, através de Samuel, Davi como rei. Mas foi uma luta para ele assumir o reinado, porque Saul ainda era rei de Israel. E como seria essa sucessão se Davi não era filho, uma vez que a gente entende pela herança do reinado de pai para filho? Saul
ele não foi um rei agradável aos olhos de Deus por um grande motivo: desobediência. Quando Samuel disse a ele que ele era para atacar os amalequitas, porque Deus assim já havia entregado os amalequitas e o rei Amaleque, e que ele não poupasse ninguém, homem, mulher, criança, animais, nada, matasse tudo e a todos. E quando Israel venceu a luta, ele poupou o rei e o que ele achava de melhor sobre os amalequitas. E quando Samuel viu aquilo, se entristeceu. O que fizeste, homem? E no final é que ele alegou que tinha recolhido aquilo para sacrificar a Deus, mas Deus disse a Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. A ordem que eu havia dado era que matasse todo mundo, não era que guardasse nada. Se fosse para guardar, talvez Saul não tivesse guardado. Mas a desobediência que está impregnada no nosso coração, que traz a desgraça sobre a nossa vida. Isso não foi o primeiro ato de desobediência e demonstração do entristecimento de Deus para com seu povo. Isso é desde a formação do mundo. Lá no livro de Gênesis, aconteceu a mesma coisa. Deus ordenou que não comesse do fruto que estava ali no jardim do Éden. Mas eles desobedeceram, um jogando a culpa para outro e dizendo que foi a serpente, que foi a mulher. E a Bíblia diz que Deus o expulsou do jardim do Éden por causa da desobediência. E a partir daí, nós somos frutos da desobediência, porque Adão foi o primeiro homem a desobedecer. Foi o primeiro homem em que adentrou o pecado, e nós temos por característica um apelido de natureza adâmica por causa de Adão. E a Bíblia diz que todos estavam destituídos da graça de Deus por causa do pecado de Adão. Mas, irmãos, Davi foi perseguido por Saul. Porque quando Saul soube que Deus já havia escolhido um homem e que esse homem era Davi, Davi que se propôs a ajudá-lo, Davi que foi usado para acalmar a sua alma quando ele estava possuído por espírito maligno, ele intentou contra a vida de Davi. Ele intentou contra a vida do homem que lutou por ele, que enfrentou os exércitos pela sua coroa. Mas mesmo assim, não aceitando aquilo que Deus tinha determinado para o povo de Israel, ele intentou para matar Davi. Mas foi debalde. A história fala, muito antes, que Davi prevalecia, e pelo contrário, Deus concedeu na mão de Davi a vida de Saul, por mais de uma vez. Mas aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, não precisa você intervir na história para que isso venha acontecer. Porque quando Deus unge uma pessoa, Ele não unge para que ele tome algo de alguém. Ele entendeu que para ele ser rei, ele não precisava matar Saul. Porque ele já sabia que era rei e Saul não era mais rei. Porque Deus disse a Samuel que a partir daquele momento o espírito dele já havia se apartado de Saul. E que a partir da unção de Davi, o espírito de Deus passou a habitar em Davi. Ele teve o discernimento de que a presença de Deus era com ele. E é triste para aquele que menospreza a presença de Deus. Foi o que Saul fez. A arca da aliança estava sob responsabilidade de Israel no reinado de Saul. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Ordenança dada a Moisés lá no deserto, na instituição do tabernáculo. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus que se localizava no lugar santo dos santos. Existia um pátio em que o povo ficava e depois um pátio em que os sacerdotes ofereciam sacrifício. Mas no lugar santo dos santos só o sumo sacerdote penetrava. E se esse estivesse em pecado, era fulminado na hora.
Mas quando esse estava dentro dos preceitos de Deus, a Shekinah de Deus preenchia o ambiente. Essa arca foi desprezada por Saul. E quando os filisteus intentaram contra Israel, Deus disse a Samuel: não se preocupe, porque eu vou permitir que os filisteus prevaleçam sobre Israel. Porque eu já não me agrado mais de Saul e nem de seu povo, que é o meu povo. E a Bíblia diz que quando os filisteus prevaleceram sobre Israel, eles tomaram a arca de Israel. Mas a arca não simbolizava nada para os filisteus, simbolizava para Israel. Eles pegaram a arca e trouxeram, e o que nós vamos fazer com isso? Nós já temos os nossos deuses para adorar. E o que fazemos? Entregamos? Deixamos aí? Eis que Davi ele assume o reinado. E Deus lhe atribui as vitórias. E Davi atribui a Deus a glória pelas vitórias. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele tem que agir assim. Ele tem que agir assim. Nada ele faz. Nada ele pode. Tudo é Deus. E ele tem uma preocupação quando ele é consagrado rei sobre Israel. Consultou Davi os capitães de 100.000 e os de 100 e todos os príncipes. É como se o pastor aqui dissesse assim: a liderança da CIB, a liderança dos Gideões, a liderança da mocidade, músicos, venham aqui. Eis que tenho no meu coração desejo de trazer a presença de Deus. E envie depressa mensageiros a todos os nossos irmãos e a todas as terras de Israel. Que existiam muitas regiões habitadas, com cidades formadas, mas que fazia parte do Estado de Israel. E o povo estava espalhado. Talvez muitos cristãos, muitos judeus, muitos adoradores de Deus, mas também muita gente que já adoravam deuses estranhos. Provavelmente pessoas que não adoravam Deus nenhum. Pessoas que ignoravam o seu Deus, assim como Saul. Porque muitos adquiriram a cultura daquele rei. E ele se preocupe, não somente aqueles que estão ao meu redor, mas também aqueles que estão lá fora, que estão distantes. Envia mensageiros a todos eles, para que eles venham a saber do meu desejo. E qual é o seu desejo? O meu desejo é que todos se congreguem juntos e que nós venhamos a invocar ao Deus de Israel e que ele venha se fazer presente no meio de nós. Mas o que o Senhor está querendo dizer, irmãos? Eu estou querendo dizer que Davi ele tinha concepção da importância de Deus no seu reinado. Ele tinha concepção da importância de Deus na sua vida. Mas não é só pelo fato de ele ser ungido rei de Israel que ele veio perceber isso. A Bíblia diz que ele era um adorador, porque quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, enviado pelo próprio Deus, disseram assim: vai chamar o filho de Jessé, porque ele toca harpa, e com certeza quando ele tocar, dedilhar a sua harpa, o espírito de Saul vai se acalmar. E assim foi. Quando puseram Davi diante da presença de Saul, ele dedilhou a harpa. E no momento que ele dedilhava a harpa, o espírito maligno que estava habitando dentro de Saul se apartava e ele tinha paz. Mas não era Davi, não era o fato dele tocar que Deus manifestava a sua graça. Ele sabia que o fato dele ser um adorador, Deus se agradava dele. E quando ele abria sua boca, tocava os seus dedos na harpa, Deus agia através da sua vida. Aleluia. Nós, como adoradores de Deus, ele se dispõe da minha boca e da tua boca, para quando nós proferirmos da sua parte a sua palavra, Deus ele haja na vida daqueles que ouvem.
A gente, quando dobra os nossos joelhos, não dobra para essas letras, e sim para o que ela representa, Jesus. E a Bíblia diz que quando tem um, dois ou três ali, falando em meu nome, Ele está. Eu dobro os joelhos e oro a Deus, porque eu creio que Ele está nesse lugar, não é porque Ele está na letra. Mas Ele é santo. Ele é santo. Como sendo Ele santo, a sua presença não se faz presente com o estralar de dedos. O Senhor está querendo dizer o quê, irmão? Para que nós venhamos a desfrutar da sua presença, para que nós venhamos a ser vaso na sua mão, para que nós venhamos a ser adoradores a tal ponto que o louvor que sai da nossa boca vem impactar a terra, nós temos que ter uma vida de santidade perante Deus. O que o Senhor está querendo dizer, irmãos? Chama os líderes, os capitães de 1000, os líderes. Chama os de 100, uma quantidade menor, mas líderes. Chama os príncipes, as nações que foram conquistadas por Israel, que tem os príncipes. Como é que está o povo? Chama todos eles. Fala para eles o meu propósito. Fala para eles que existe um Deus que foi desprezado pelo meu antecessor. Fala para eles que sem Ele nada nós podemos fazer. Porventura vocês não sabem que esse povo de Israel é perseguido por todas as nações? Vocês não sabem que as lutas não acabaram, mas que virão mais? Vocês não sabem que exércitos se levantarão para destruir a nós? E quem é que nos defenderá de toda essa multidão? Fala para eles que existe um Deus todo-poderoso que foi desprezado por Saul, mas que está disposto a fazer parte de nós ainda. Fala para eles que se nós estivermos congregados, unidos e reunidos, não é somente fazendo uma multidão, é unidos e reunidos num só propósito. Mas, irmãos, para que nós venhamos a estar diante da presença de Deus, unidos e reunidos num só propósito, a gente tem que desprezar muita coisa. Não tem como nós estarmos unidos e reunidos num só propósito se eu tenho um irmão que eu não falo com ele. Não tem como eu estar unido e reunido num só propósito. O propósito esse é invocar a presença de Deus. Intrigar com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai. Sabendo que estou devendo, mas já comprou o propósito no coração de não pagar. E falar do meu irmão. Glória a Deus. Abraço ele aqui, mas quando ele sai pela porta, entrouxa a cara. Falsidade. Rancor no coração. Não perdoa ninguém. Autossuficiente. Acha que é. Como eu posso estar congregado e unido e reunido no seu propósito? E o propósito é invocar a presença de Deus se eu tenho essas características ainda dentro de mim? O que o Senhor está querendo dizer, irmãos, é que a presença de Deus não vai se prevalecer se ainda estivermos assim. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Está em todo lugar, sabe de tudo e pode tudo. Nós é que queremos fazer Deus um modelo próprio. Às vezes a gente não quer se adequar ao modelo que Deus tem proposto para Ele. A gente passa por essas portas e quer invocar a presença de Deus para que Ele me dê, para que Ele faça, para que Ele tire, para que Ele faça aquilo que eu estou almejando. Tem gente que passou por essas portas assim. Eu vou para a tua casa, Pai. E se verdadeiramente eu estiver lá, deixa um sinal da tua parte. Que aquilo aconteça na minha vida. Que Ele volte, que Ele saia. Que amanhã eu receba a notícia do papel assinado. E que as portas vão se abrir.
A presença de Deus é o próprio Deus. E Deus, ele é santo. E nós estamos andando muitas vezes em desacordo com os preceitos de Deus. E a gente já não vê hoje os milagres acontecendo na igreja. A palavra é para vocês, mas é primeiro aqui para mim. Os milagres não acontecem assim nas igrejas, mas por quê? A fonte secou, Deus enfraqueceu, o problema está em Deus ou o problema está em nós? Embora Deus não é sujeito a estar operando milagre na nossa vida, porque o que é de mais precioso e melhor para nós, Ele já fez. Ele deu o seu Filho que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em um lugar que Ele já tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim, habitar juntamente com Ele. Acabou. Não precisa de mais nada. Porque o que nós temos que almejar é isso. Só que para a gente chegar até lá, a gente é que tem que fazer, não Deus. Temos que ter um esforço para se desgrudar dessa vida pecaminosa, para que a presença dele se faça presente e que a gente venha testemunhar os milagres dele na vida do povo. Mas Davi, ele sabia da essência, da importância de Deus. E como primeiro passo, ele convocou a todos para que fossem também, aí já tem uma mensagem evangelística, a pregar para todas as pessoas, para que eles venham e façam parte desse exército, porque ele montou um exército. Façam parte desse exército para enfrentar as batalhas que virão, mas que todos reunidos e unidos no seu propósito, enquadrados nos preceitos de Deus. Ah, mas irmão, isso vai ser de hoje para amanhã? Não, mas se tu quebra no teu coração, Deus já sabe. Deus já sabe que você está com o coração disposto, aberto, para que Ele sim prepare. Porque Deus, às vezes, a gente pede algo a Deus, sabe que tem algo errado dentro de nós, mas a gente não abre mão daquilo. Sabe que está errado, mas a gente não abre mão daquilo. Deus, trabalha nisso. Trabalha nisso. Me dá vitória. Tira isso de mim. Mas Ele não se esforça. Ser prostituição, ele, quando sair daqui, ele não procura se desviar. Ele vai pelo mesmo caminho que sabe que vai encontrar. Não se esforça. E fica querendo atribuir a Deus a responsabilidade. Deus, ele tem poder para expulsar bem. Mas você verdadeiramente quer? Deus, ele vai fazer por mim, por você, aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o que podemos, temos que fazer. Aleluia. Ele sabia da luta que ia enfrentar e da responsabilidade dele, que era ser líder, e de que ele não podia fazer nada. As vitórias que tinham vencido não foi ele, foi Deus. Ele era um pecador, pecou, mas Deus o conhecia, ele era quebrantado, se arrependia, evitava, e Deus manifestava a sua glória. E Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Consequência disso, que os reis que sucederam eles, depois o reino se dividiu, Judá e Israel, os reis que eram bons tinham como característica um apelido: foi bom rei, conforme seu pai Davi. Quando ele reinava mal, segundo, foi um rei ruim, segundo Jeroboão. E o propósito dele era de que, reunidos, pegar a arca e levar para Jerusalém. Jerusalém, que foi o lugar onde a arca estava, na cidade de Siló, que era na redondeza de Jerusalém, e justamente naquele período em que Ana ia adorar, e que Deus falou com Ana, e que Ana falou com Deus, e que pediu para que Deus abrisse-lhe a madre, e foi que Deus abençoou e ela deu a luz, e esse menino foi Samuel, que é justamente o profeta que ungiu Davi. A arca estava lá, mas os sacerdotes que congregavam no templo, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram desagradáveis, e os filisteus se apossaram e tomaram a arca.
E Davi disse, não, Jerusalém é o lugar da arca. Jerusalém foi o lugar que Deus reservou para a arca estar, para nós cultuarmos a Deus lá. E onde está a arca? A arca está ali, vamos buscar. Mas ele sabia que não era simplesmente uma caixa de madeira com alguns utensílios dentro, era a presença de Deus. E ele tinha no seu coração esse propósito de levar a arca para Jerusalém. E assim ele fez. Mais adiante, ele almejou isso e conseguiu. E Deus foi na vida de Davi. E para nós, irmãos? Para nós é o inverso. Não, de não ir para a Nova Jerusalém. Não, Deus já tem uma Nova Jerusalém preparada para nós. E é para lá que nós temos que ir. Só que nós não vamos conduzir a arca. A presença de Deus não vai nos conduzir. É Deus quem vai nos conduzir para a Nova Jerusalém. Mas como? Através de Jesus. Mas Jesus não habita mais. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Jesus e Deus é um só. Ele deixou os seus ensinamentos, o seu propósito, a sua finalidade na terra. E o Espírito Santo é que vai testificando isso em nós. Mas para isso nós temos que ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas só que o Espírito Santo não habita em lugar impuro. Se nós almejamos ir para a Nova Jerusalém, seremos conduzidos pelo Espírito. Mas sem o Espírito, nós ficamos perdidos. Mas como nós estamos diante de Deus? Estamos em comunhão? Estamos unidos e reunidos? Nós temos ouvido a palavra de Deus e temos aprendido? Será que a palavra de Deus ela está trabalhando dentro do meu coração? Mas é porque por falta de palavra? É porque a palavra é ruim? É porque a palavra é falha? Ou porque eu ofereço resistência à palavra? Fiquemos sabendo que se a presença de Deus não for conosco, estamos perdidos. Ignorância é da minha parte e da sua parte ignorar o Espírito Santo. Ignorância é da minha parte e da sua parte não querer aceitar Jesus Cristo. É ignorância da minha parte e da sua parte querer habitar aqui. É ignorância da minha parte e da sua parte ignorar a Nova Jerusalém. Por que, irmão, a ignorância? Porque a Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que ainda não se adentrou, não se imaginou, não foi ainda ao nosso coração, isso Deus tem preparado para nós. E o que pode ser melhor do que o que a gente não imaginou ainda, que a gente já viu? A Bíblia diz que só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Vida eterna e morte eterna. Nova Jerusalém e inferno. É ignorância da minha parte e da sua parte ignorar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É ignorância da minha parte e da sua parte ignorar o amor de Deus para com a humanidade na terra. É ignorância da minha parte e da sua parte achar que a força do seu braço é que te sustenta. É ignorância da minha parte e da sua parte a inteligência que você tem para discernir as coisas é que está te conduzindo para as vitórias. É ignorância, irmão, da nossa parte, é ignorarmos que existe um Deus que está controlando todas as coisas. É ignorância da minha parte, eu estar vivo aqui e achar que é um além. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Porque só através desse relacionamento é que nós vamos para a Nova Jerusalém. Jesus Cristo, assim como Davi, ele veio com esse propósito. Morrer na cruz do Calvário por todos. Para que todos estejam unidos e reunidos no só propósito. De entregar a sua vida a Ele. De acreditar nele. De crer que Ele é o caminho que me leva para a Nova Jerusalém. Porque é para lá que nós vamos lá. A gente tem que deixar, irmãos, dessa autossuficiência, dessa cegueira espiritual, porque é inevitável
para qualquer ser humano negar a existência de Deus. É inegável a gente atribuir todas as bênçãos derramadas sobre nós à estátua, à madeira, a bicho, a homem sujo, a elefante, a macaco. Não é a Deus que nós temos que atribuir toda a honra e toda a glória, porque Ele é o único Deus e foi Ele quem nos fez. E Ele, por sua infinita misericórdia, continua falando com a terra. Mas a terra continua de ouvidos engravados. Não querem ouvir a voz do seu Deus. Mas pela sua infinita misericórdia nós estamos aqui, escolhidos por Ele, dentre muitos, como seu povo, sua nação, fruto do seu amor, para dizer para mim e para você que Nova Jerusalém está ali, e que o Espírito Santo, Ele quer habitar em mim e a você, para nos conduzir até lá, porque lá em Apocalipse diz que lá não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, irmãos. Não vai ter morte, não vai ter enterro, não vai ter dor, não vai ter desemprego, não vai ter traição, não vai ter prostituição, não vai ter enfermidade, não vai ter desprezo. Essas coisas que nos atormentam, Nova Jerusalém não tem. E é lá que Ele quer que a gente vá morar com Ele, mas mediante um esforço da nossa parte, ouvir a sua voz e reconhecer que a sua presença é indispensável em nossas vidas. Primeiro a gente tem que reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo. Nós temos que reconhecer que o nosso destino é virar pó, porque foi de lá que nós nos tornamos. A gente tem que ter consciência de que essa vida que a gente vive não é o melhor para nós. De que essa vida de pecado que a gente vive nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cria uma situação para você falar com Ele. Você está gozando de saúde? Amém. Está bem pregado? Amém. Sua família está uma benção? Amém. Você não está achando que é Deus não, né? Ah, não, eu estou com o nome limpo na praça, o que eu quiser comprar eu compro. Amém. E você não quer nada com Deus. Você está achando que é a força do seu braço, a sua sabedoria. Deus, Ele vai criar uma situação para falar com você. E nessa situação, você saberá que foi Deus quem falou. E nessa situação, é inevitável você negar a existência de Deus. E você será sabedor de que tudo que você tem não é nada para Deus. E que você é totalmente dependente dele. Não sei se é enfermidade, não sei se é porta fechada, eu não sei. Mas Deus, Ele quer ter relacionamento conosco. Vai criar situação. E que nessa situação, Ele desencrave o teu ouvido e abra os teus olhos. E você se entregue a Ele. E reconheça que Ele é o nosso Deus. E que nós somos o seu povo. E que queremos viver em comunhão. E que Ele irá habitar conosco para sempre. Mas a sua presença é importante. Nós temos que diminuir. E Ele tem que aparecer. Porque Ele não aparece porque quer aparecer a gente. Ele não aparece porque, não, eu prego. Não, Ele não aparece não porque eu oro. Não, porque só vai se for com fulano. Só vai se for com ciclano. Ele tem que estar ali, ela tem que estar ali. Não, espera fulano, espera ciclano. O importante é Deus. Quem faz é Deus. A palavra é dele. O poder está na sua palavra. Se Deus não estiver, não importa ninguém. Ele é que tem que estar. Ele é o centro das atenções. Não adianta de nada essa reunião se Ele não manifestar a sua graça. E a sua graça é a sua palavra. Porque você pode até agora estar, sim, a presença de Deus, cadê? Aqui. O poder está na palavra.
Existe um hino que eu não sou louvar não, nem quero tão um pouquinho imitar o pastor, mas esse hino é o retrato. Ele não deixou nem eu cantar. De ti, mais de ti, Louvado seja Deus para sempre. e menos de mim. É, Deus. O Senhor é quem é na nossa vida. E menos de mim. Se não for o Senhor, nada somos. E Glória seja dada a teu nome menos para sempre, de Pai. mim. E menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.